Annyeonghaseyo. Sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, pessoal. Como vão todos os Doratingos? Aqui falando é a Ellen e Do nós outro vamos lado, trazer do outro lado quem fala é a Elisa. igual escolinha. E você é É. o gente, é quando, né, a gente fica lembrando de quando trabalhou na escola, né? Mas é isso. A gente vai falar hoje para vocês sobre a série My Mister, que tem na Netflix. Tem outros canais também, mas a gente assistiu pela Netflix. Uhum. E é uma série assim que no começo é uma série mais lenta, assim. Eu demorei uns 2 episódios assim para engrenar, porque é uma série mais, eu não é a palavra pesada assim, mas é como trata de emoções e as emoções elas, né, são lentas assim, elas vão passando devagarzinho. Então, como a atriz principal, a gente tem a Jin An, que o nome na vida real é Yu. Essa personagem, ela é uma jovem na série de uns 20 anos. É uma menina novinha, ela cuida da avó, ela tem uma personalidade assim, ela se moldou pelo sofrimento. Então ela cresceu, né, daquele jeito, né? Quando a gente é muito sofrido, a gente aprende, né, se virar. Então não é todo mundo que fala com a gente de qualquer jeito, porque a pessoa vai ter uma reação. Então, ela é esse tipo de pessoa, né? Você vê que ela é sempre na dela, muito triste, muito fechada, assim, ela, assim, às vezes dá vontade de falar para ela, dá para você falar alguma coisa? Porque ela é muito na dela. Só que uma pessoa assim é muito observadora por tudo, né? Do que ela viveu, porque ela cuida da avó também. Então, ela vem trazendo todo esse sofrimento durante a vida. Tem uma razão de ser, né, para ela estar desse jeito. E aí a gente tem o personagem masculino, que na série ele é o Lee Sang-kyun. O nome dele na vida real é Park Dong-hoon. E nessa série ele é um homem casado, com mais de 40 anos. Ele também é extremamente fechado, ele não fala de sentimentos e dá até uma agonia, porque a mulher dele começa a falar com ele e, nossa, é muito agoniante, assim. Ele só se Hum. solta mesmo quando ele está em contato com os irmãos, né? Ele tem uma Hum. ligação muito forte com esses irmãos, assim, e você vê que é uma dinâmica familiar esquisita, porque ele segura toda a barra sozinho, assim, para ele sempre fala que está tudo bem, mas não tá, ele está sofrendo pra caramba, ele não consegue falar as coisas. Diferente dela, que ela sofre muito, ela é fechada, mas se alguém fizer alguma coisa, ela dá uma resposta. Hum. E é nisso que eles se juntam, né? Ela vai trabalhar na empresa que ele está e ele fica observando ela sempre observando todo mundo. Ela entra ali, todo mundo pensa que ela é muito bobinha, mas ela sabe de todo mundo ali. Ela começa a perceber todo o esquema da empresa. Ela é muito rápida nisso, né? E Uhum. aí tem uma questão com o dinheiro lá, uma grande quantidade de dinheiro, e ela mexe com isso e a impressão que dá é que ele é culpado, né? Ficou na conta dele lá, e aí ele precisa se movimentar, e aí, nossa, a vida dele vira de ponta cabeça por causa disso, né? E você fica pensando, nossa, mas ela é ruim assim. Você fica um tempo na série para Hum. entender aqueles caminhos que eles fazem ali. Ele acoberta ela, nossa, é uma trama muito. E aí você vê que fica muito interessante, porque esse sofrimento deles estarem muito quietos, assim, eles estão se percebendo ali e começa a criar vínculo. E é Hum. muito forte esse vínculo, né? E você fica pensando, caramba, como que eles foram para esse lado? E ele começa a trazer ela para um outro lado que ela nunca tinha percebido, porque ele começa a acolher, né? Por conta disso, que ele sempre pega os problemas para ele traz ela para o lado dele e começa a levar, acho que mostrar um lado que ela nunca tinha visto, de ninguém apoiar. Porque quando eu falo ele é coberta, ele dá um apoio para ela, que Hum. ela não esperava, porque ela falou assim: ah, eu vou fazer mesmo, porque eu já estou acostumada, daqui a pouco me mandam embora e tá tudo certo. E não, ele segura assim, né? Ele começa a trazer ela para o lado dele
e ela se sente segura com ele. E é muito legal o desenvolver disso, porque ela vai ficando segura, ele também seguro, porque ela também traz ele para esse lado de falar, pô, você precisa se mexer, você vai ficar o resto da sua vida assim, né? Você não fez nunca nada de diferente e tá tudo bem para você. E aí ele começa a descobrir coisas no casamento, começa a ver o quanto que ele se deixou de lado pelos outros, né? Ela tem isso também, mas é num outro modo, vamos dizer assim, mas foi muito bacana. O jeito que a trama foi caminhando, assim, porque no começo você pensa, né, sei lá, mas depois você vai vendo que tem ali tantas emoções ao mesmo tempo, não só dos dois, mas de todos os personagens, né, que estão ali em volta também. Sim. A conexão deles é sentimental, a identificação ali com. Só que o lado negativo, né? A densidade. Verdade, exatamente. É densa essa série, ela é bem densa. Eu Quando eu assisti, lembro. pode Pode falar, Lisa. comentar. Quando eu assisti, a impressão que eu tinha é que eu estava andando, sabe, na areia, não na areia, quando a gente vai na praia e o seu pé fica pesado. Eu falei, era Sei, essa que eu tinha, que você falou da densidade, eu lembrei, de me puxar, assim, de tão densa que era. arrastar. Tinha que fazer um esforço, assim. Lembrando aqui, você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas, mais de imagens. Ah, no trabalho dele, tem lá um dos chefes, ou que vai se tornar chefe, digamos, tem um caso com a mulher dele, né? Exatamente. E aí ele acaba querendo atrapalhar essa questão financeira aí, porque, querendo ou não, eles dão um jeito dele não levar a culpa por isso. Acaba se resolvendo. E aí que começa a criar essa relação dele com a personagem feminina, né? Os protagonistas aí. Porque até então ela sempre tem um lado duplo, porque parece que ela tá do lado dele, mas parece que ela não tá. Uma hora. No fundo, ela está do lado dela, né? Sim, É por interesse para ela, assim, porque ela só pensa nisso, né? O que vai me favorecer, sim. né? Então ela vai desenvolvendo ali o relacionamento com ele, bem lembrado, começa por interesse dela. Aí, quando eles começam a se conhecer melhor, a perceber que tem uma ligação muito forte ali de tem história de vida, ou do sofrimento, ou da emoção que cada um entender ali, ela começa a pensar nele também, né? E ele vai mostrando para ela uma certa leveza na vida, com os amigos que ele tem, quando eles vão para aquele bar da amiga deles, que é onde todo mundo bebe, toma soju e come não sei o que. Os nomes de comida eu não decorei nenhum ainda. Vontade de comer a gente tem, né? Mas o nome, Sim, experimentar. O máximo que eu experimentei foram as bebidas. É, e, e por mais que eles, querendo ou não, tem uma coisa, acho que vai ser um tema também para uma outra hora, a questão de romantizar. Porque, querendo ou não, esse relacionamento que eles criam, chega uma hora que eu desejei que eles ficassem juntos. Porque, querendo ou não, a mulher dele estava traindo ele. Então, tipo, pode acontecer um divórcio. Expectativa e realidade, né? Até em relação às séries. E aí você vai vendo que nem sempre é assim, e que nem toda relação amorosa tem que ser romântica ou afetiva ou sexual. Acho que sexual seria melhor. Porque amorosa tem amor ali. Um amor mais dolorido, ou um amor mais leve, um amor incondicional, ou um amor de dependência, porque querendo ou não, meio que cada um ficou. Me veio isso agora, de que cada um precisava do outro de alguma maneira. Você sentiu isso também?
Sim, e você falou dessa parte do bar, e eu lembrei de uma coisa legal, que quando eles iam lá, eles tinham essa leveza, e ela começou a perceber o valor da amizade, porque ela não sabia o que que era, né? Hum, Ela não sabia o que era ter amigos. E ele já não, ele tinha essa outra parte, a relação, o problema dele era com relacionamento com a esposa, né, casamento, mas essa questão de amizade ele tinha os amigos que ele podia contar para tudo. E ele mostrou sim, isso para ela, tanto que esses amigos ajudavam, começaram a ajudar muito ela. E ela falou: "Nossa, isso existe", né? Então ela começou a sentir que isso era possível para ela também, né? Que apesar de tudo, ela também podia sentir essa leveza com as amizades. E isso que você falou do amor, assim, eu também quis que eles ficassem juntos, né? Nossa, na hora. Mas aí a gente vai falar, mas por que que a gente sempre quer que o outro fique junto com o outro, né? E que tipo de carência a gente tem que a gente sempre quer que o outro fique junto com o outro, mas assim, sexualmente falando, né? Afetivamente, mas nesse é, ponto, né? De casal, homem e mulher, né? E aí eu falei, mas como assim? E aí depois eu fui entendendo, falei, não, aquele amor ali, sim, existe amor entre eles. Eu até comentei com a Elisa, eu falei, nossa, Elisa, existe amor entre eles, mas é um amor diferente desse que a gente queria que acontecesse, né? Eles tinham uma cumplicidade, assim. Não era assim falar, era só amizade. Não, eu acho que era além de amizade. E uhum, também não tinha a ver com ser pai e filho. Não era isso uhum. também, mas era um amor mesmo de companhia, das mesmas coisas, Cumplicidade, esse tipo de coisa, assim, é diferente. E aí, no uhum. fim, a gente fica pensando, nossa, mas eu queria mais. Não, mas não tem mais, porque é isso aí, né? É esse entendimento que a gente precisa ter, que nem sempre vai acabar, igual você falou, né? Nesse lado, né? Eu Sim. também tive essa questão de querer os dois, assim. Eu lembrei até de uma outra série que está passando agora. Não vou falar nome não, mas mais pra frente a gente comenta sobre ela, quando a Ellen assistir. Tem muitos Atrasado. altos e baixos em relação a romance, ligações afetivas, e o final da série é muito congruente com o que a série foi. Então, por mais que eu me irritei, senti raiva e senti prazer em assistir a série, chorei, fiquei alegre, fiquei feliz e fiquei triste, mas a série terminou da maneira mais adequada para aqueles personagens, para aquela história. E não foi um fim triste, foi um fim relevante para aquela história que foi contada. Porque a gente, vou falar eu, né? Eu, pode ser que muitas outras pessoas também tenham, tem essa crença de final feliz. Mas o que que é o final feliz? Talvez o final feliz para os personagens de My Mister foi ter criado esse relacionamento e mesmo que eles se afastem, eles tiveram aquela pessoa durante aquele momento na vida e que pode contar com aquela pessoa depois também, mesmo que estejam afastados. É igual a nossa amizade aqui, é uma amizade de longa distância, entre aspas, né? Não é tipo Brasil, Coreia, é São Paulo, interior de São Paulo, mas não é algo que a gente está sempre se vendo. Até as minhas amigas que moram aqui mesmo em São Paulo, quando eu vejo, não tem aquela necessidade de sempre estar conversando. Tem algumas pessoas, sim, que você conversa mais, tem outros que você conversa muito pouco, mas quando se encontra, é como se não tivesse passado, sei lá, anos ou meses ou dias, seja, né, qual for o tipo de a medição de tempo. Tem pessoas que você vai passar por elas um período da sua vida e depois nunca mais vai ver, nunca mais vai pode lembrar. São períodos. Eu acho que essa série me traz essa consciência, falando agora, assim, de que são encontros, que no caso foi pela dor, pela densidade, mas que brotou alguma coisa ali, brotou amor, brotou cumplicidade, brotou uma amizade, uma companhia, um acolhimento. Acho que ela recebeu muito dele, foi acolhimento na medida que ela vai conhecendo os amigos, vai contando com eles ali, com ele, depois com eles.
Tem alguma também a coisa para questão. comentar sobre isso? Porque depois eu quero falar de uma outra coisa que eu lembrei aqui que ela Tá. sofre, digamos assim. Essa questão do apoio mesmo, né? Porque Hum, aí tem um final assim deles, cada um se encontrou, né? O eu, né? A gente fala muito disso, né? Do eu saber quem eu sou. E o final tem esse bonito, né? Que traz cada um. hum, Eles não ficaram juntos assim, um do lado do outro, mas eles têm esse apoio um do outro. Quando eles quiserem, vão ligar e vão se encontrar. Mas terminaram sabendo quem eles eram, hum. né? Cada um dentro do seu quadrado ali, mas cada um sabia que era o que gostava, o que não gostava, o que podia falar, o que não podia falar. Então eu achei isso muito legal. É muito maduro assim, de falar, nossa, agora eu posso seguir minha vida porque eu não preciso mais passar por isso, porque eu sei quem eu sou, né? Então Hum. os dois se encontraram, né, para fazer esse laço para depois falar assim, olha, agora a gente pode cada um seguir seu rumo porque a gente sabe quem a gente é. Sim. E E, a gente se apoiou enquanto não sabia, né? e aí, assim são as amizades, ou não falar de amizade, porque a amizade também pode evoluir para um relacionamento afetivo, dependendo da conexão da pessoa. Mas são os amigos, os familiares que são amigos, os relacionamentos saudáveis que você percebe que você tem com quem contar fora de você também. Que, igual você falou, né, da gente comentar sempre sobre esse eu, sobre a importância de você perceber que é um ser inteiro, que não é metade de ninguém, e que a sua metade também não está em outra pessoa, você está inteiro, inteiro. Por mais quebrado que pareça que esteja, ou que se sinta, que é uma criação nossa, né? A gente imaginar que está quebrado, que está destruído, é uma construção mental de como a gente está interpretando a nossa vida. Ah, e é isso que eles desenvolvem, os personagens desenvolvem, é essa coisa de, poxa, eu preciso de alguém fora de mim para me dar uma chacoalhada, para me colocar num outro rumo, num outro lugar, me mostrar novas possibilidades. E o que eu lembrei foi da. Eu acho que ela deve dinheiro, né, para algum agiota, e tem aquele ator super bonito também que acaba espancando ela acho que umas duas vezes apareceu, não foi? Duas, três Foi. vezes. E ele ficava atrás dela, no fundo ele gostava dela, né? Ainda por cima, Exato. né? E até eu lembrei, eu falei, a gente não falou de série com ele ainda, né? Hum. Mas tinha Tem mesmo essa algumas, né? questão. Tem algumas. Tem algumas. A gente vai escolhendo na medida. Quer dizer, a Ellen escolhe. Eu sou a que mexe com a parte técnica, Eles é fora boa de. das gravações, e a Ellen com a parte de qual tema, qual série a gente vai falar. É, então, ela Ela tinha simplesmente que. recebe esse espancamento e até ela saber que ela não precisa daquilo, digamos assim, que pode ser diferente. E isso ela vai percebendo no apoio com essas pessoas que ela conhece, principalmente o personagem, o protagonista masculino, e depois com a família dele, os amigos, né? Os amigos. Lembrei da cena que todos vão juntos, né, levá-la até a casa dela. Aham. E aí a amiga deles diz que tá morando num lugar, mas na verdade elas estão em cima lá do bar, né? Então Aí eles ela dão a sai, volta, né? é, eles vão dar a volta no quarteirão. Ah, vamos até aqui. Ah, não, vamos dar tchau e tá. E depois que dá tchau, eles voltam. Eles voltam. Elas voltam, no caso, né? É, Que tem um período que ela fica no bar dessa amiga e faz uma amiga ali também. É interessante. porque é essa rede de apoio que foi criada mesmo, né? É, Porque ela vivia fugindo desse agiota, ela tinha uma avó acamada, o tio, né? Aí você falou, eu lembrei, o tio deixou ela com a dívida, né? A família em si. Então é ela verdade. ela desenvolveu isso, né, de não confiar em ninguém, porque a família que ela achava que era família deixou ela cheia de dívida. E com a avó doente, a avó
também, numa época antes de estar acamada, ajudava, mas depois ficou doente. Ela tinha um irmão também, se eu não me engano, que ela também mantinha, e, e ficou a responsabilidade toda para ela. Então, a família que ela achava que era o apoio, não tinha apoio, né? É, E aí ela ficou nisso de ser sozinha. Então, ela era e muito desconfiada com tudo. para uma pessoa muito jovem, né? Porque na série ela tem 20 e poucos anos, e toda essa carga de responsabilidade que deixaram, e entra em outro assunto, né? De crenças familiares, digamos assim, de que, sei lá, em culturas, por exemplo, filha mais velha vai cuidar dos pais quando eles não puderem mais cuidarem de si mesmos, digamos assim. Ou os filhos darem palpite na vida dos pais, mesmo que eles estão super sãos e saudáveis, produzindo, vivendo como seres humanos íntegros. E a gente vê muito isso na série, né? Tanto do pai, da mãe se metendo na vida dos filhos e também dos filhos. Ah, Entendo, eu aham. vou. Ah, Não mãe, pai, eu vou te aprovando, dar. Pode falar. uhum. Não aprovando as coisas dos pais mesmo, assim, né? Falando, não, você não pode porque eu não permito, né? Tem Tem isso muito isso. também. E lá a E gente vê tem... realmente nas séries isso de que se o pai ou a mãe morreu, a dívida vai passar para o filho. Eu falo, gente, mas como assim? Não foi o tem filho isso que fez, também. não é? É um negócio muito, Sim. cultural lá, né? Mas Que série que foi? Agora esqueci. Mas os pais morreram. Não, o pai fugiu, ficou a mãe e os filhos, e aí os agiotas vão atrás dos filhos na escola eu para vi isso. cobrar o dinheiro que o pai, porque o pai fugiu. Nem lembro que série que é. Tenho uma Eu noção, acho que mas não era sei se é essa. aquele 21, 25, não é? Isso, acho que é essa mesmo que eu lembrei. Essa tem isso também, mas tem outros. Essa é uma também que a gente pode conversar mais pra frente, porque a É gente bem bacana. gostaria que tivesse um outro final, Essa, né? nossa, a gente não falou até agora porque a gente ainda está ressentido É, com o final. em compensação, na próxima que a gente for falar, tem um final assim chocante, que daí a gente vai, é bom até a gente conversar para ver se a gente vai contar esse final ou não, porque é chocante mesmo. Então, Nossa, né, gente, olha, conversa de bastidores depois, porque essa tem, é aquela série, entendeu? Que você tem é, que preparar a caixinha de lenço. sim, Muito e, legal. e acabou que você viu umas duas na sequência, bem assim, né? Você Bem acabou puxado. essa e depois você foi para outra que eu comecei a ver por esses dias, E que é foi tudo culpa bem, da Elisa, gente. sim. Essa série. Responsabilidade minha, essa palavra eu não falo mais, não. Culpa não Eu, usaremos. eu Vamos, sou a vamos ver. causadora da sua dor, mas eu sou culpada. Ai, mas Ai, o que vem demais dessa série, assim? essa para mim foi o que eu falei. O que me deixou mais o conteúdo dela, assim, para mim foi a amizade mesmo, esse apoio da gente poder contar com o outro quando a gente precisar, independente do que os outros pensam daquela pessoa, porque ele ia contra tudo e contra todos, né? Todo mundo falava, Hum, ah, mas ela não vale nada, ela é isso, ela rouba, ela não sei o quê. Ele falou, não, eu acredito nela. hum, E ele acreditava, porque todo dia ele esperava ela lá para jantar, porque ela não tinha o que comer, para vocês terem uma ideia. E ele percebeu isso. hum, Todo dia ele ia lá, porque no começo ela não se aproximava de ninguém, né? Mal dele, né? E aí ele foi criando esse vínculo, então ele esperava ela para jantar e ele ficava e ela comia, então ele sabia que ele ia para casa, né? Que ela ia para casa. Então isso para mim foi muito forte, assim. Eu acredito na boa pessoa que ela é. Ela não é isso que vocês estão falando. Não porque ela não seja, mas ela se tornou por alguma razão. E ele foi buscar a razão de tudo aquilo, né? Então, sim. isso para Ah, mim, a não. amizade, esse apoio foi É o o ponto forte para fio. mim da série. O fio condutor da série são os relacionamentos mesmo.
e Uhum. principalmente do que eles desenvolvem. Ele acreditou nela primeiro, depois ela começa a acreditar nela, e ele também começa a acreditar nele e vê que ele não precisa ser responsável por tudo também, porque ele carregava essa carga, né? Tem um irmão diretor de filmes, é isso? Sim, era. Tinha um Que era meio, irmão né? sempre tá escrevendo a história para fazer o filme, para dirigir o filme, mas assim, sempre ali não sai desse lugar. O outro irmão, trabalhador também, mas acabou divorciando. E aí tinha a mãe, né, que ficava ali puxando a Na orelha verdade, deles. eles ficavam na aba da mãe, né? É, Fica ali, né? E ele que era o que ficava fora, mas que sempre estava apoiando também ali a família, né? Com dinheiro, com sim. sempre que precisavam ele estava lá, porque na verdade ele apoiava a mãe, né? Ele tinha uma ligação muito forte com os irmãos, mas tinha a questão da mãe ali, né? E entra outra questão, e quando se fala em família, eu não sei se quem escuta sabe sobre constelação familiar, o Bert Hellinger, e ele fala que os pais são maiores que os filhos. Na verdade, aqueles que vieram antes de nós são maiores que a gente, se a gente for ver numa escada, digamos assim. E nas relações, nas séries, tem muito disso. Claro que na nossa família também tem. A gente trabalha bastante essa questão, não claramente falando, vou fazer uma constelação familiar. Já fiz algumas, mas a partir do momento que você aprende aquilo, você começa a observar a sua, a sua atitude perante as pessoas da família. Ele meio que assumiu o lugar do pai, porque a mãe ficou viúva, certo? Acho que era Sim, viúva. viu? E ele tinha um emprego, ele ia passar também pela promoção, se eu não me engano, que depois acho que ele consegue na série. Então, eu lembro deles comemorarem bastante que quando ele foi promovido. Então, eles contavam muito com esse filho. Acho que ele era o filho mais velho ou do meio? Ele era o mais velho, né? Eu acho que sim. Apesar que o outro lá tinha cabelo branco mais que ele. Mas ele, como filho mais velho também, né? Ali uma coisa de crença de que o filho ou a filha mais velha tem certas responsabilidades, enfim. É, das pessoas se colocarem nos lugares que não pertencem a elas, energeticamente falando. E aí acaba Que carregando um daí, fardo que também não é deles, né? exato. E quando se fala de lugar da gente, do lugar que cada um ocupa, é exatamente isso. Eu vim para fazer tais coisas, desenvolver tais missões da minha vida, ou ter esse grande aprendizado. Mas daí eu começo a dar palpite lá no relacionamento do meu pai e da minha mãe, me envolver na briga da minha irmã com o namorado, ou sei lá, né? Me começa a ficar fazendo julgamento para avó, pro vô, tia, tio, e aí eu começo a trazer informações energéticas para o meu campo que vai fazer minha vida ficar pesada. Acho que essa é a palavra. Eu vou começar a arrastar aquela pessoa que sobe a montanha arrastando um saco de algumas toneladas, porque não está no lugar a qual pertence nessa existência. Nossa, pensa. Porque aí eu quero tomar a responsabilidade de todo mundo para mim. É como se eu fosse o cara daí, né? Eu sou melhor que todo mundo, porque na constelação é isso, né? Eles falam disso, você não é melhor que ninguém, né? E É, tem isso, né? Cada um tem o seu lugar, mas não é melhor. E aí, quando você toma o outro, o lugar do seu pai, da sua mãe, você está falando que eles são menores que você. Se eles são hum, menores, você é o maior, então você carrega tudo. E aí, imagina, você carregar a sua função mais as dos outros, né? é, nas séries Aí tem a vida fica bastante, difícil. fica. A gente observa muito isso. Sei lá, o filho, a filha vai
consegue um emprego. É até bonitinho, é bonito o gesto. Acho que você já viu também algumas vezes. O primeiro emprego dos personagens, aí eles dão um presente para a mãe ou para o pai, né? O O primeiro primeiro salário, eles salário. dão. Isso mesmo. E lá tem muito isso de status. Às vezes não precisa ser o filho mais velho, mas é quem tem o melhor emprego. Aí ele tem que Hum, tomar conta da família. Também tem muito disso, né? Tem muito essa questão do mais velho, né? Mas às vezes o mais velho, na ideia deles, não deu para coisa, né? hum, Não foi o que era para ser. Então aí o outro acaba assumindo aquela responsabilidade porque ele tem o melhor emprego, ele estudou mais, ou ele, sabe, esse tipo de coisa também. Eles também olham muito para isso. Aí eles colocam aquela pessoa como maior. Então, eles dão uma responsabilidade que não é dela, né? Que é. acaba Às vezes pesando. você toma a responsabilidade, outras te colocam a responsabilidade. E aí você Sim, acaba aceitando, né? Igual ela fez. Com 20 e poucos anos, precisava se virar, porque a avó estava no, não sei, não é ela asilo que não, fala, mas uma no casa de começo ficou assistência, com ela, né? né? Mas porque ela não tinha condições de pagar, Ah, é né? E verdade, depois, ela aí moravam depois ele, juntas. com o tempo, ele ajudou, ele falou, não, você pode ligar aqui que você vai conseguir. E aí ela conseguiu uma vaga, e aí ela até foge com a avó no carrinho, lembra? Né? Ela Lembro, anda com a avó porque ela verdade. estava fugindo do agiota, né? E aí eles vão para Sim. outro lugar e ela com essa avó dentro desse carrinho, e aí eles foram, né? Aí depois eles conseguiram colocar a avó nesse lugar de repouso, né? Para ela conseguir os tratamentos. E a gente pode ir finalizando com a cena bonitinha, quando a avó conversa com ela em sinais de que ela encontrou alguém bacana, digamos, né? Para ela, que ela pode contar e que essa Isso. pessoa é uma pessoa legal, bacana, que ela encontrou. E depois é Pode mostrado, dar o né? apoio. Uhum. Oi? Que pode dar o apoio que ela precisava, né? Exato. Começo, a primeira cena é ela conversando com a avó, e aí depois aparece o que que significava essa conversa, o que que a avó falou para ela. E ele tá lá quando a avó dela vai embora, né? Passa para outro plano. E a avó abençoa, né? Porque Isso, ela enxergou nele alguém de bem, né? sim, que não ia deixar a neta, filha, neta, acaba É, ficando filha também, né? Que ela cuidou dela por um tempo. Ah, não vai ficar sozinha, que desamparada. tem um amparo, que é algo que, querendo ou não, é algo que a gente carrega no nosso DNA, essa coisa da companhia, né? Sim, É te algo como carrega. uma necessidade genética de ter com quem contar. E que é a história de My Mister. É porque aí a gente entende que a história do humano não é ficar sozinho. A gente precisa, sim, saber quem a gente é, mas não, o ser humano precisa do outro. Né? Por mais que a gente queira uma vida sozinho, que a gente escolha não ter. É isso que a gente está falando, que a gente, né, o My Mister traz isso. Mesmo que eu não queira mais um casamento, não queira ter um relacionamento assim, mas eu tenho as amizades, né? Eu tenho esse apoio, eu continuo com isso, né? Eu não preciso, porque para a sociedade é muito assim, ah, não, você tem que casar, ter filho, não sei o que, não sei o que. Mas tem gente que não quer, né? Ela quer ter a vida dela independente, sozinha, mas isso não significa que ela vai ficar sozinha, sozinha, sozinha. Significa que ela tem amigos, que ela tem, às vezes, os amigos, pode ser a família, mas às vezes a família, Hum, os amigos, talvez para ela tragam mais esse apoio do que a família. Então ela escolhe isso. Então é importante, eu sei quem eu sou, tá bom. Então eu vou escolher o que eu quero. Quero ter né, esse apoio. Para mim, o humano não é sozinho, é junto sempre, né? Mas dentro do que eu escolho para mim, cada um vai ter a sua escolha, né, de ser. sim, Então, a My Mister também traz muito disso, né? Não necessariamente que era o que a gente queria eu, um relacionamento amoroso, mas não necessariamente isso, né? Uma amizade muito forte, é um relacionamento lindíssimo.
né? De Sim. companheirismo, de cumplicidade e de tudo, né? É muito, muito bonito de ver aquilo. Série mega recomendada. Para quem ainda não assistiu, para quem já assistiu, de repente a gente está trazendo outros interessantes pontos de vista sobre. Às vezes quem vai assistir vai falar, nossa, nada a ver com o que elas falaram, mas isso é um olhar da gente aqui, né? O que a gente tem Também. sobre aquilo, o que trouxe, né? E a gente, passe do segundo episódio, porque às Sim, vezes tem séries que eu tenho que passar do quarto, porque daí até eu falo com a Elisa, Elisa, essa aqui foi do quarto em diante que começou a funcionar. Essa do My Mister, para mim, foi a partir do segundo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Nos sigam nas redes sociais.